Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa live Orais Sem Cessar. Hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020, né? O mês da primavera. Daqui a pouco as flores se revelam, né? Um mês fantástico. Gosto muito do mês de setembro. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orais Sem Cessar, da página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos iniciar orando. Oremos. Senhor, abençoe-nos agora nesta transmissão, abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Quanto a mim, Senhor, coloco nas tuas mãos para transmitir a tua mensagem. Abençoe-nos também nos momentos de oração. Sabemos que o Senhor sempre nos ouve e que sempre a tua vontade prevalece. Nós te louvamos por esse privilégio de poder conversar contigo, a Deus, através da oração. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo em Atos. Atos, capítulo 10, hoje versículos de 9 até 16. Então, vamos falar do êxtase de Pedro. Então, vamos lá. Versículo 9. Então, esse texto ainda, aliás, né, tanto esse texto quanto o que nós estudaremos posteriormente, eles estão todos interligados, né? O capítulo 10 de Atos, ele está todo ligado, né? Assim, poderíamos dizer que é uma perícope só, né? É um conjunto de texto contínuo, né? É um tecido só, é uma peça só. Se pensar nesse termo de texto, que vem de textos, tecido, é como se fosse uma peça só. Então, vamos lá. Então, tudo está em continuidade. Versículo 9 de Atos 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Bom, vamos situar quem que estava indo e quem já estava perto de Jope. Cornélio teve aquela visão e enviou dois domésticos, dois servos de casa, de dentro de casa, do lar, para ir até Jope. Eu nem lembro a distância agora de Jope e de Cesareia, mas era perto, não era longe não, né? Se for a jornada de um dia, então pode dar aí de 20 a 40 quilômetros. Mas esses estavam indo, né? Cornélio os enviou e eles estavam indo até Pedro, que estava em Jope. Então, até a vírgula, né? No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade. Eles, os servos de Cornélio, que tinha tido aquela visão, que o anjo mandou ele chamar Pedro. Por volta da hora sexta, meio-dia, né? A contagem de hora dos judeus nessa época, né? A cada 3 horas era uma hora, né? Começando a primeira hora às 6 da manhã. Às 6 da manhã era a primeira hora, depois às 9 a segunda hora, e assim, não era assim não. Daí dá mais, né? Então, estou fazendo confusão na minha cabeça aqui. Mas eles contavam períodos, né? Começando das 6 horas da manhã. Então, hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Então, não há nenhum relato que esse era um horário comum de oração. Então, pode ter sido algo espontâneo da parte de Pedro ir orar ao meio-dia ou à sexta hora do dia. Estando com fome, versículo 10, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele estava com muita fome. O termo grego aqui pode ser traduzido por muita fome, tá? Ele estava com muita fome. E é interessante porque esta fome vai ajudar neste êxtase que ele vai ter. Mas enquanto estava com muita fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Alguns dizem a visão de Pedro, né? É uma visão, de fato, mas
A visão de Cornélio, o termo grego, né, horomati, que tem essa visão, né, um vislumbre, uma visão. Mas agora para Pedro, aqui o termo é êxtase mesmo, né, do lado do grego êxtase. Então ele tem um êxtase. Então parece-me que são duas maneiras diferentes. O que houve com Cornélio, a visão que Cornélio teve, era um estado diferente do que Pedro teve, tá? Senão Lucas não empregaria dois termos diferentes. Então essa é a ideia, as maneiras de Deus se revelar, né? Aqui de maneira extraordinária, né? De maneira temporária, depois do fechamento do cânon, Deus fala através da Escritura, mas até então Deus usava outras maneiras extraordinárias, específicas de falar. Então, a visão de Cornélio, esse êxtase de Pedro. Então, dentro desse êxtase de Pedro, se inicia agora, vou usar o termo visão, termo genérico, né? A ideia de êxtase é algo para além da mente, né? Uma ideia assim, né? Vai para além da mente, é como se desse um pânico ali na cabeça, desse uma desligada, né? Uma ideia assim. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Então dá-se a lembrar uma ideia de preparar uma mesa para servir comida, né? Então não era incomum colocar um pano sobre a mesa. Essa ideia de toalha de mesa é muito antigo, esse conceito de pôr um pano sobre a mesa. Isso aí remonta a muitos e muitos anos atrás. Então pode dar-se essa ideia de refeição. Meio-dia era uma hora apropriada para comer, para almoçar. Até hoje a gente segue, né? Alguns costumes nossos são mantidos, né, de horários. Então, meio-dia, ele estava com muita fome e tem esse êxtase, não por causa da muita fome, né, é algo sobrenatural, algo divino, né, uma revelação divina que ele vai ter ali, esse êxtase, essa coisa de desliga um pouco a mente, vai para além da mente, para além da razão e etc. Então, começa a se baixar um grande lençol vindo do céu. Essa ideia de céu aberto sempre é interessante. Eu sempre vejo um pouquinho de Apocalipse nessa ideia de céu aberto, né? Mas essa coisa do céu se abrir, né? Parece-me que é uma linguagem apocalíptica, uma coisa que remonta a esta revelação de Deus, esta mostragem de Deus ao ser humano e etc. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, não dá para se especificar o que realmente havia ali na sua totalidade, mas havia uma série de animais, de todas as espécies, quadrúpede, réptil, ave e etc. Então, nesse monte de animais que são apresentados a Pedro, vindo do céu, dentro desse grande lençol, nós temos uma série de bichos, animais julgados puros para a alimentação e outros impuros para a alimentação, segundo os antigos códigos dos judeus, previstos lá no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente Levítico, Deuteronômio, o próprio Êxodo, né, tratam bastante dessa questão, as restrições alimentares. Grande lençol, cheio de bicho de todo quanto era espécie. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Então os bichos estavam vivos, né? E a reação de Pedro a esse êxtase, esta visão, esta revelação que está acontecendo ali diante dele, né? Deus comunicando-se com Pedro através desse meio extraordinário. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Alguma coisa comum e imunda. Então veja a circunstância. Pedro, diante desse quadro, né, ele vai dizer a Deus da sua fidelidade ao tabu alimentar que Israel tinha. Então, por causa dos mandamentos, por causa das escrituras do Antigo Testamento e da restrição alimentar, havia um grande tabu. O mais conhecido é a carne de porco, né? Eles não comiam porco de jeito nenhum. Mas também não comia cobra, não comia salamandra, não comia calango. Enfim, o negócio era meio grande. Se eu não me engano, acho que eles não comiam também
mariscos em geral, camarão e lagosta, essas coisas aradas. Eu não me lembro agora, sinceramente, eu sei que era uma lista enorme. O mais famoso é o porco, né? Não comia carne de porco de jeito nenhum. E Pedro, judeu, diante desta visão, vai mostrar ainda o seu coração preso a um conceito da lei, a um costume. De jeito nenhum eu vou comer coisa comum e coisa imunda, ou seja, coisas que são proibidas pela lei de Moisés. Então Pedro reage negativamente à voz. A voz, sem sombra de dúvidas, a voz de Deus, daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum, ou não consideres impuro. Tá? Esse termo comum, imundo, impuro, impura e etc. são meio que sinônimos, um para reforçar o outro aqui nessa concepção. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos parar por aí hoje, para a gente focar em algumas questões. Por mais que esta coisa sobrenatural que Pedro está vislumbrando ali no seu êxtase, de Deus falar com ele e usar esta visão, usar esta mostragem de um lençol cheio de animais, inclusive dos animais impuros, e mandar Pedro, que estava com muita fome, matar e comer os animais, todos, né? É óbvio que fala, não, os impuros de maneira nenhuma. Não acho, porque o contexto vai determinar a ideia do que está acontecendo com Pedro. A gente aprende uma lição agora aqui a partir desse texto, uma lição de interpretação bíblica. Se nós lêssemos esse texto fora do capítulo 10 como um todo, vamos supor que nós tivéssemos esse texto, mas não soubéssemos do que já aconteceu, a visão que Cornélio, lembra desse Cornélio? Romano, centurião, seja estrangeiro, etc. Se nós não soubéssemos desse contexto, e nem do que vai vir depois disso aqui, eu acredito que a maioria conhece bem o texto, já conhece o capítulo 10 de Atos, né? Acredito que todos já leram Atos pelo menos uma vez na vida. E nós isolássemos esse texto dos demais, a nossa interpretação seria sobre quebra de tabu alimentar. Não seria? Então, depende de quando Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, né? Porque o que entra vai para lugar escuso e depois é lançado fora. Agora, o que sai da boca, isso sim contamina o homem, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Aí a gente poderia, atrelado a esse pré-conhecimento desse texto que nós temos, mais este, falar que a coisa aqui é de tabu alimentar. E chegar a uma conclusão assim, ora, o texto está dizendo que agora a gente pode comer qualquer coisa, não há mais impureza ou pureza nessa questão cerimonial religiosa quanto à alimentação. Se isolarmos o texto, seria uma interpretação bem cabível, né? Inclusive, eu vi até alguns estudos sobre esse tabu alimentar neste texto. Mas quando nós inserimos esse texto em todo o contexto de Cornélio, do que já nós sabemos antes e o que nós vamos saber depois, a visão da pureza e impureza do tabu alimentar torna-se uma metáfora para a salvação dos gentios, para a salvação daqueles que não são judeus. Então, é uma metáfora ali, usando esse tabu alimentar que era muito forte, muito presente na comunidade judaica, para ser aplicado à salvação aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não são judeus. Então, aí a importância de nós sempre situarmos os textos bíblicos dentro do seu contexto próximo, desde o seu contexto longo, do seu contexto anterior e posterior, ou seja, temos que enquadrar mais ou menos assim. Este versículo, ou este capítulo, ou esta perícope, né, um texto que tem começo, meio e fim, está em que parte? Está em que livro? É um salmo? É um evangelho? É um livro histórico? É um livro profético? Ele está no Antigo ou no Novo Testamento? O que vem depois? O que vem antes? Ou seja, por que ele está inserido ali? Por que ele foi encaixado ali? O que está acontecendo que foi dito aquilo?
Então, são perguntas simples, mas que nos ajudam a interpretar a Bíblia sem forçar o texto e chegar a conclusões equivocadas. Então, uma lição aí de interpretação. Colocando esse texto dentro desse contexto todo aqui do capítulo 10, é só uma metáfora para mostrar a salvação, o que vai acontecer agora, a conversão de Cornélio, da sua casa, o Espírito Santo sobre os gentios, nós vamos falar disso também posteriormente. Então, essa lição para a gente, né? Aprender a interpretar o texto dentro do seu contexto maior. Isso já ajuda muito, tá? Uma metáfora. Uma metáfora não é uma alegoria. Por exemplo, Pedro estava com muita fome. Essa fome que Pedro tem é uma fome do evangelho, é uma fome de Deus, é uma fome dele ir lá e pregar o evangelho. Alegoria. O texto não está dizendo isso. Então, isso é alegoria. O que é metáfora é dizer que os animais impuros representam os gentios, os estrangeiros. Esta posição negativa de Pedro para comer os animais impuros e o seu apego à lei mostra ainda a recusa da comunidade judaica aos gentios. Os judeus pensam assim: nós somos o povo eleito, ponto, e o resto do mundo é impenitente. E se quiser seguir a Deus, até pode, mas sempre vai ser de segunda classe. Então, se um estrangeiro passasse por todo aquele ritual duro para se seguir o judaísmo, né, ser circuncidado, fazer uma série de purificações rituais, desfazer de uma série de coisas, tinha que abandonar certas profissões e etc. Ainda assim, ia ser de segunda classe. Judeu, porque para eles a questão era étnica, né, da nação, da sua raça. Eu sou judeu, eu sou escolhido. O resto que sobrar para eles está muito bom, porque é incircunciso e impenitente. Aliás, são termos até bonitinhos. O judeu, quando via um romano, logo apontava: olha o cachorro. Eles chamavam os gentios de cães, de cachorro, para depreciá-los. Então, a postura de Pedro representa essa resistência da comunidade judaica. Nós é que somos os eleitos. E daqui a pouco nós vamos ver Cristo destruindo esse tabu étnico. Não há mais salvação restrita a um povo só. Falamos muito sobre isso no nosso estudo em Gálatas, na igreja, no começo do ano, e falamos muito sobre isso em Romanos. Você que com certeza lembra-se dos estudos que nós fizemos aqui na Carta aos Romanos, falamos muito sobre essa universalidade da salvação, do Evangelho, que não fica mais restrito a um grupo. Tá? E o versículo 15 nos dá uma chave interessantíssima. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro. O termo que é utilizado aqui tem uma situação ritual, um contexto vivencial. Então, por exemplo, quando um indivíduo tinha lepra, essa lepra que nós conhecemos hoje como síndrome de Hansen ou hanseníase não era comum nos tempos do Novo Testamento. A lepra do Novo Testamento era uma dermatite muito forte ou, em alguns casos, manchas. Alguns até podem identificar com vitiligo, né? Ficou com uma mancha branca. Então, qualquer dermatite forte que você tivesse era chamado de lepra. Tive uma caspa fortíssima com seborreia e até sangrou minha cabeça. Lepra. Aí o que o sacerdote fazia? Você fazia lá suas purificações e era posto para fora da cidade, o cordão sanitário e etc. Então, quando você vê aqueles filmes do Novo Testamento, com o cara sem dedo, caindo pedaço, com a orelha caindo, enrolado naquelas apodrecendo, que é o caso da hanseníase, esquece. Não é a lepra do Novo Testamento. Então, às vezes a gente... era uma dermatite forte. Quando uma pessoa sarava dessa dermatite, né, e havia casos, né, da pessoa sarar, a pessoa ser curada dessa dermatite, ele ia se apresentar ao sacerdote. E quando ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote via que ele estava curado e fazia lá, tinha toda uma ritualística, não vou me deter a isso. Mas a declaração que o sacerdote fazia é idêntica à que Deus faz aqui. Ao que Deus purificou, é o mesmo termo que o sacerdote dizia: este está purificado. Então, aí nós situamos cerimonialmente, né, a questão vivencial do termo. Então, é como Deus declarando:
Os gentios, não é que Deus está afirmando que eles estavam impuros. Dentro da concepção da comunidade judaica, eles eram impuros, incircuncisos, impenitentes, cães. Mas a ideia é, se você pensa assim, Pedro, beleza. Então agora, Deus usando uma linguagem do sumo sacerdote, uma linguagem sacerdotal de pureza. Então os gentios estão purificados. Daqui a pouco Pedro vai se tocar disso, quando chegam os mensageiros, né, chegam os enviados de Cornélio até Jope, e ele vai lá para a casa de Cornélio. Tá? O versículo 16 diz que sucedeu isso por 3 vezes. Então, essa ideia de 3 tem uma ideia de confirmação. Né? Essa questão dos números são importantes na Escritura. Então, dizer que houve 3 vezes esse diálogo de Deus com Pedro, e essa negativa e afirmativa de Deus. Lembra-se até o diálogo de Pedro com Jesus? Ama-me, Pedro, ama-me, Pedro, ama-me, Pedro. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então, tem uma ideia de completo, né, de plenitude para Pedro, né? E parece que Pedro tudo é 3 vezes, ele nega 3 vezes, tem que falar que ama 3 vezes, e agora o negócio do pano é 3 vezes. Né? Como o 3 dá essa ideia de plenitude, faça uma leitura. Pedro realmente era teimoso. Então Deus teve que insistir com Pedro 3 vezes. Então, uma segunda leitura dá essa ideia também. Pedro era alguém obstinado, teimoso, até nisto, né? Vamos pensar, se fosse Paulo, se fosse João, os caras mais tranquilinhos, na primeira vez que Deus falou mata e come, eles já iam sair matando tudo e comendo, não ia ter problema nenhum. Mas Pedro não, Pedro tem que questionar Deus. Mas por quê? Então, que bom que a Bíblia expõe o ser humano também naquilo que é a fragilidade dele, né? Se fosse eu, Deus ia ter que insistir umas 150 vezes, Deus ia vencer no final, né? Mas essa ideia do 3 com Pedro também mostra a teimosia dele, né? Mas olha que interessante, esta visão, que não é um tabu alimentar, né? Apesar de termos textos bíblicos que afirmam isto, de fato não tem tabu alimentar. Hoje você come aquilo que você quiser, né? Aquilo que não te faz mal, aquilo que é legalizado no teu país, coma, não tem. Né? A má alimentação é terrível, né? Aliás, até a origem do coronavírus, que remotamente foi apontado como uma possível causa, uma alimentação desequilibrada, mostra que há consequência em você comer coisa que não deve, tá? Mas essa questão cerimonial religiosa do alimento já não existe mais, tá? Mas não, esse texto não quer falar disso, é isso que eu quero mostrar para vocês. O texto de Jesus quer falar de tabu alimentar e pegar um contexto maior. Então, há textos que falam dessa quebra do tabu alimentar, não existe mais em Cristo. Maravilha, né? Até em Gálatas há bastante essa dinâmica aí de come, não come, fica e etc. Então Paulo vai deixar bem claro, isso não existe mais. Come o que você tem vontade, dentro daquilo que é legal, é saudável e etc. Mas esse texto não quer falar de tabu alimentar, quer falar de purificação dos gentios, de salvação chegando aos estrangeiros. E esta é a ideia aqui do texto, que nos prepara para a ida de Pedro na casa de Cornélio, que nós estudaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Então, vamos aos nossos motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, se você ainda não... pode pedir por você, pode pedir por outra pessoa, tá? Dá tempo de fazer o seu pedido de oração. Então vamos lá. O primeiro pedido que aparece para mim aqui é do irmão Carmelito Zimmermann. Oração pela sua família e para as pessoas que estão hospitalizadas. Um abraço aqui, eu li errado aqui. O seu Carmelito pede também uma oração para sua esposa, que está com dores no braço, pois ela foi atropelada e tinha quebrado o braço. Como está juntinho o texto aqui, eu li abraço, mas então orar pela dona Marina. Ao pedido da nossa irmã Letícia, pede oração pela recuperação da Maria Iderna, pede pelo seu filho Leonardo, agradece a Deus pela vida e saúde da dona Jaci e pela Linda. A Linda é a nora da dona Jaci, né, que cuida dela já há muitos e muitos anos.
A dona Carmen pede oração pelo seu esposo Omar, que hoje está de aniversário. Opa, e está agradecendo pela vida do seu Omar. Então, hoje é aniversário do nosso irmão Omar. Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Pois a dona Carmen vai fazer umas empanadas aí de presente para o senhor, viu, seu Omar? A nossa irmã Léo pede oração pela Aidi, pelos seus filhos. Que Deus continue acolhendo, protegendo, dando orientação, né? A Aidi está num estado gravíssimo de saúde. A Rosana pede oração pelos seus filhos e pelos seus netos. O diácono Osni pede oração por todas as famílias, pelos adoentados, pede pela sua mãe e pelos seus sobrinhos, pelo Silvio, que é o marido da nossa irmã Bernadette, né? Sofreu um acidente doméstico, teve um pequeno trauma na cabeça. Então, não esqueçam de orar pelo Silvio. A nossa irmã Solange pede oração pelo seu filho Douglas, que não deu certo o serviço que ele queria, e pede por toda a sua família. A Rosana pede pela vida da Maria Clara, que é filha da Cida. Bom, então esses são os nossos motivos de oração. Vamos orar. Você não esquece de deixar um oizinho aí, um boa noite, para a gente enviar um abraço para ti no final da live. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida do seu Carmelito, pela vida da sua esposa Marina, por esta dor que ele está sentindo no braço. Suplicamos que o Senhor cure para que essa dor passe logo. Pai, abençoe todas as pessoas que estão hospitalizadas. Tende misericórdia, Pai, de todos que estão sofrendo de qualquer motivo de enfermidade. Que a tua graça, o teu amor esteja com todos. Senhor, nós pedimos pela recuperação da saúde da Maria Iderna e pela vida do seu filho Leonardo, sem sombra de dúvidas, com angústia, preocupado com a saúde da mãe. Que o Senhor tenha misericórdia da Maria Iderna e dê força ao Leonardo. Abençoe a nossa irmã Letícia, abençoe o presbítero Ricardo e toda a sua família. Abençoe ao pai, a dona Jaci, dê-lhe muita saúde. Abençoe também a Linda, que tem cuidado dela tantos anos. Nós te louvamos pela longevidade da dona Jaci, serva do Senhor, e que o Senhor abençoe, ó Pai, sempre a vida e saúde da sua serva. Pai, nós intercedemos pela vida da dona Carmen, de todos os seus familiares, em especial pelo aniversário do nosso irmão Omar. Senhor, abençoe, proteja, guarde-o, livra-o de todo o mal, dê-lhe muitos anos de vida na presença do Senhor, na presença dos seus familiares. Pai, que o Senhor o abençoe muito, que ele tenha muitos e muitos anos com muita saúde e com muita paz que vem de ti, ó Pai. Te louvamos por todos esses anos de vida que o Senhor tem dado ao teu servo. Abençoe ele e toda a sua família. Nós temos a alegria de celebrar juntamente com ele. Senhor, abençoe a nossa irmã Léo, abençoe o presbítero Max, abençoe toda a sua família. Em especial, Pai, pedimos pela saúde da Aidi, que passa por esse momento difícil, com a saúde delicada. Pai eterno, tende misericórdia da Aidi. Colocamos ela nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade. E dê força à família, Pai, nesse momento tão difícil que ela vive, com a saúde tão fragilizada. Abençoe, ó Deus, todos os filhos e netos da nossa irmã Rosana. Abençoe toda a sua família. Cuida, protege, guarda, Pai. Abençoe muito a vida da Rosana. Que a tua graça, o teu infinito amor esteja sobre a vida dela e de todos os seus familiares. Senhor, abençoe o diácono Osni. Abençoe a nossa irmã Valéria. Pai eterno, suplicamos pela vida da mãe do diácono Osni, pedimos também pelas suas irmãs que estão cuidando dela, pela vida dos sobrinhos e suplicamos também pela vida do Silvio, Pai,
que o Senhor restabeleça a saúde do teu servo, cuida dele, tenha misericórdia, Pai, da vida do Silvio. Abençoe também a nossa irmã Bernadette, que está cuidando dele. E, Pai, que ele fique bem, que a sua saúde fique perfeita. Cuida, Pai, do Silvio nesse momento. Senhor, nós pedimos pela vida da Solange, pela vida do seu filho Douglas, que teve essa situação no serviço. O Senhor o abençoe com um serviço que lhe dê dignidade, um serviço que ele tenha um meio de sustento. Cuida do Douglas, da mente, do coração, e dê um bom serviço para ele. Pai, abençoe também toda a família da Solange, todos os seus amigos e amigos, amigas, todos que estão à sua volta, Pai. Cuida da Solange, supra todas as suas necessidades. Pai, pedimos também pela vida da Maria Clara, que é filha da nossa irmã Cida. Abençoe, dê sabedoria, cuida, fortalece. Toma nas tuas mãos, ó Pai, amparando e fortalecendo sempre. Deus eterno, nós colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. O Senhor sabe das suas necessidades, das suas dificuldades, e eu peço que, segundo a Tua boa vontade, o Senhor responda às nossas súplicas. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos aos nossos abraços. Então, boa noite para o nosso irmão Marcelo. Deus lhe abençoe, Marcelo. Um abração para ti, para Denise, para Manu. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê. Um grande abraço para ti. Boa noite, Vandaimo. Um abraço para ti também. Uma noite abençoada. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Forte abraço para ti. Boa noite, Carmelito e Marina, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Blumenau. Deus lhe abençoe muito e a todos os nossos queridos irmãos da Segunda Igreja. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Família abençoada lá de Xanxerê, membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Que Deus abençoe muito. Boa noite, Claudete Bittencourt. Um grande abraço para ti, nossa irmã de Itapema também. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rosana. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço. Boa noite, Rogério Andrade. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti. Boa noite, Anne Caroline. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Rose Andrade. Um abração para ti. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Parabéns, viu, seu Omar? Que Deus lhe abençoe. Dê muitos e muitos anos de vida com saúde, com sabedoria. Ficamos felizes em estarmos juntos, ainda que pela internet, nessa data tão especial. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa amiga lá de Mogi Guaçu. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti. Boa noite, Valério. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Boa noite, Raquel. Ó, Raquel, eu gostei do cabelo e da barba do pastor. Olha só. Ficou chique, né? Não ficou moderninha a barba. Ficou bom. A SAF aqui protege mesmo o pastor. Acha até o pastor bonito. Ó, que maravilha. Boa noite, Elivânia. Um abração para ti, para todas as meninas aí, para toda a família. Um fortíssimo abraço.
Aparece aqui para mim. Maria de Souza. Então, um grande abraço para ti também, viu, Maria? Deus lhe abençoe. Muito obrigado aí pela companhia, né? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Uma noite abençoada para ti e para toda a família. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor, lembrando que nós voltamos amanhã às 19 horas com as canções e às 19h30 com a nossa live Orais Sem Cessar. Então, amanhã às 19 horas e às 19h30 a nossa continuação do estudo em Atos. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Voltamos amanhã.